A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Vou tirar essa máscara aqui para poder estar fazendo esse vídeo. Tô aqui no trabalho, né? A gente não pode estar atendendo mesa, o público, somente delivery, né? A pessoa vem lá na frente, a gente colocar uma mesa, cadeira, não pode entrar, somente fazer pedido, aí aguarda no carro, ou depois a pessoa retorna para vir buscar. Mas aproveitando este momento, sentindo o coração desde cedo, tem algo que eu tenho visto nas redes sociais, né? Aí no Face, no YouTube, né? Muitas pessoas falando que o presidente da República, Bolsonaro, ele está convocando o povo para poder estar jejuando neste domingo. E eu confesso que eu fiquei feliz por ver, né, uma pessoa que está ali na frente, né, do povo, dessa nação, convocando as pessoas deste Brasil, né, para que eles possam se esforçar, fazer um ato de glória a Deus. Então é um ato de coragem, devido a tantas religiões, né, nesse país, devido a tantas crenças, a tantas pessoas que não acreditam, outros acreditam, mas não praticam. Então a gente vê que o importante é que ele fez a parte dele, né? E eu gostaria de trazer uma palavra em cima desse ato, mas faltou algo ser anunciado. Eu creio, eu não sei se foi por falta de conhecimento dele, eu não sei se é porque ele está começando agora no Evangelho, né? Está sendo orientado através da palavra, está sentindo, né, o poder de Deus na vida dele, o Espírito Santo tocando no coração dele. Amém? Só um momentinho, vou estar fazendo uma pizza aqui, caprichada. Já eu retorno aí uma palavra abençoada da parte do Senhor Jesus, falar ao teu coração, em nome de Jesus. Vou voltar aqui e falar para a honra e a glória do Senhor, dar continuidade aqui esse vídeo. Irmão, como eu estava falando, algo que eu tenho lido, que tenho aprendido através das Escrituras Sagradas. Não estou dizendo que foi errado essa convocação do presidente, né, para todas as nações, todo o povo do Brasil, todos que têm fé, eles possam cada um fazer a sua parte, fazer seu jejum, né? E eu quero que você entenda que o jejum é um ato de, vamos se dizer assim, de mostrar que nós somos dependentes de Deus, que nós realmente, todo ser humano, somos dependentes de Deus. Só que o jejum, eu peço que você leia em Isaías 58, porque o jejum ele não pode ser feito de qualquer forma. Não é simplesmente eu dizer, eu vou jejuar, eu vou ficar de 8 horas da manhã até 3 horas da tarde sem comer nada. Vou jejuar pelo Brasil para que Deus repreenda essa enfermidade e mande embora. Tá? Não é simplesmente só isso.
não é simplesmente eu e você jejuar, dizer que não vai tomar café até 3 horas da tarde. Precisamos fazer algo antes, todos nós, todo ser humano, porque ninguém é melhor que ninguém. Como está escrito aqui, Isaías 58, a partir do verso 1, e eu gostaria que você lesse o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Diz assim, o título, em algumas versões vai estar dizendo o jejum que agrada a Deus, em outra versão, nessa que eu vou estar lendo, o verdadeiro jejum. E vou ler numa versão NTLH, uma versão mais clara, para que você possa entender o que o Senhor vai falar comigo e com você. Não é que o Senhor não vai receber o jejum do povo brasileiro, vai sim, mas tem a forma correta dele receber, de todos nós, tanto os que conhecem a palavra e também os que abriram o coração. Eu creio que ser sincero neste momento diante do Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer que todos venham a fazer, Ele ouvirá. E eu creio que vai acontecer muitas coisas nessa terra, porque está escrito, Ele não vai contra a palavra dele, mas Ele vai livrar aqueles que se arrependem, aqueles que realmente se humilham diante dele, aquele que diz que é dependente dele de verdade. Ouça o que diz aqui, Isaías 58, versículo 1 em diante. O Senhor Deus diz: grite com toda a força, sem parar, grite alto, como se vocês fossem trombetas. Anuncie ao povo, ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. Então seja, anuncie ao seu povo, seja, os seus pecados e as suas maldades. Para quê? Para que o povo venha se arrepender em primeiro lugar, venha reconhecer a maldade no coração de muitos nesse país, tantas maldades que o ser humano vem propagando nesse Brasil, tantas blasfêmias, tantas coisas diante de Deus que Deus ele vê como uma abominação. E o Senhor lhe pede para todos se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos. No versículo 2: de fato eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fosse um povo que faz o que é direito e que não desobedece à minha lei. Pedem que eu lhe dê lei justa e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: o que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome, se não te importa com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosso e se deitem em cinzas? Isso
o que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não. E isso, o jejum que eu quero, esse é o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os fazem sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixe de socorrer o seu parente. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Acabarão com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrer os necessitados. E a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficarão igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhe darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr águas. Em cima dos alicerces antigos vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. No 14: se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês, e farei com que vocês todas as dificuldades, e vocês serão felizes na terra que eu dei aos seus antepassados, Jacó. Eu, o Senhor, falei. Irmão, tremenda aqui essa passagem, para honra e glória do Senhor. Aqui Isaías sendo usado por Deus, anunciando ao povo de Israel, mas essa profecia é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Ela é para o nosso tempo, vamos aplicar ela nos dias de hoje. Aqui o povo, eles jejuavam, eles oravam, mas o pecado estava muito entre o povo de Deus. As pessoas estavam com o coração endurecido, andando no pecado, nos caminhos maus. E olhando para os dias de hoje, não é diferente. Como que está essa nação? Essa nação, ela está cheia de maldade, pessoas estão com o coração endurecido, não perdoa, só vive xingando, só vive com palavrão, só vive odiando as pessoas, odiando o seu próximo, odiando a sua própria família. E o Senhor, Ele vem nos falar algo através dessa palavra. Aqui diz que aqui o profeta, ele ia falar em nome do Senhor Deus, anunciar ao seu povo os seus pecados e a sua maldade. E o Senhor manda que todos se arrependam, porque o jejum, as pessoas jejuavam, as pessoas oravam, mas Deus não dava ouvido, Deus não recebia aquele jejum. Por quê? Porque as pessoas
elas queriam algo de Deus, mas elas não queriam obedecer a palavra de Deus, os mandamentos, a lei, a vontade de Deus, que é para que todos se arrependam, para que todos saiam do pecado. E o Senhor, Ele vem nos ensinar que o verdadeiro jejum é quando eu e você se abstém sim do alimento, faz um sacrifício, se humilha diante do Senhor para mostrar que nós somos dependentes dEle. Esse é o propósito do jejum, para que nós venhamos mostrar para o Senhor que nem só de pão nós vive o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a vontade de Deus, disso viverá o homem. E assim o Senhor nos ensina através dessa palavra, que o jejum, ele é importante sim, mas primeiramente todos que estão no pecado têm que se arrepender. Todos têm que reconhecer que temos que sair dos caminhos errados, para que o Senhor possa nos ouvir e receber esse jejum. Então essa mensagem, só um minutinho, já retorno para terminar, para concluir essa. Glória a Deus, como o Senhor tem falado, né? O verdadeiro jejum, para o Senhor receber o meu e o teu jejum, como recebeu de Daniel, como recebeu de outros mais, temos que também obedecer a palavra de Deus. De repente nós estamos com mágoa no coração, nós estamos com falta de perdão, nós estamos vivendo na prática do pecado, nós não queremos se arrepender. Então o que acontece? É como esse povo, é como essa palavra está falando, que Deus, Ele não se agrada. Primeiramente, o que agrada a Deus é nós reconhecer sim, se arrepender, sair dos maus caminhos. E aí o verdadeiro jejum vem dizer que nós temos que amar o nosso próximo, amar os que estão aí precisando de ajuda, porque não adianta a gente fazer um jejum, mas nosso coração está cheio de ódio, o nosso coração está cheio de maldade, nós estamos vivendo uma prática do pecado, da desobediência a Deus. Então acabamos fazendo um sacrifício de tolo, acabamos fazendo algo que nunca vai chegar diante de Deus. Mas por que não vai chegar? Porque o povo primeiramente tem que se arrepender. Uma passagem bem conhecida, uma cidade muito grande, segundo a Bíblia vai dizer, ali em Jonas, né? Jonas era o que? Um profeta de Deus, qual Deus enviou à cidade de Nínive, uma cidade que havia muita maldade, muito pecado. Mas a Bíblia vai dizer que Jonas, ele fugiu, foi para outra cidade, para Tarso, pegou um navio, mas ali Deus fez o mar, uma grande tempestade, ali lançaram Jonas, um grande peixe engoliu. Depois Deus permitiu para que o peixe, ele se arrependeu, e o peixe deixou ele na beira do mar, da praia, e Jonas reconheceu que ele tinha que seguir essa missão, ele tinha que obedecer o que Deus tinha ordenado a ele, pregar o evangelho, o arrependimento, a palavra de Deus, a justiça de Deus naquela cidade, porque Deus estava decidido em destruir aquela cidade, Deus estava decidido em permitir vir o juízo de Deus naquela cidade. Só que a Bíblia diz que Deus mandou Jonas avisar aquele povo. É o que o Senhor quer falar através desse vídeo, para mim, para você e para todos onde chega esse vídeo, que eu e você temos que fazer chegar essa mensagem de Deus a todo o povo, para que todos se arrependam, para que todos larguem o seu mau caminho, a sua maldade no coração, para que Deus traga uma paz sobre essa nação. Precisa o ser humano sair da maldade, do pecado, porque tudo isso, as consequências do pecado, tudo isso é consequência da maldade do ser humano. Então eu e você temos que obedecer e se arrepender. Como a Bíblia diz que Jonas entrou em Nínive, peço que você abra lá em Jonas capítulo 3, verso 1 em diante. A Bíblia diz que pela segunda vez o Senhor falou com Jonas e mandou Jonas ir até Nínive. E Nínive era uma cidade muito grande, que para atravessar ela era 3 dias. Aí você vai falar, nossa, 3 dias você não consegue. Mas naquela época era uma cidade gigantesca, tinha uma grande muralha e havia muita maldade naquela cidade. Só que tinha um povo lá, tinha um povo que Deus fala para Jonas que eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eles não tinham conhecimento.
Eram pessoas inocentes, pessoas que não tinham conhecimento. E eu creio que não é diferente. Muitas pessoas nessa nação às vezes fazem algo sem saber, sem conhecer as consequências do pecado. Mas é tempo de todo o povo reconhecer os seus erros, se arrepender dos seus maus caminhos, para que o Senhor receba as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos, o nosso clamor, não só por nós, não só pela nossa família, mas por todos deste país e no mundo, porque todos estão precisando da ajuda do Senhor. Todos nós precisamos do socorro do Senhor, porque é só Ele que pode nos proteger. E a Bíblia diz que quando Jonas, no primeiro dia, quando Jonas pregou, chegou até o rei, chegou até o líder, seja o rei, era como fosse o presidente. É o que nós estamos vendo. E o presidente ali fez um decreto, ordenou para que todos viessem fazer um jejum, até mesmo os animais daquela cidade, daquela grande cidade de Nínive. E a Bíblia diz que até mesmo os animais ficaram o dia todo sem comer nada. E até mesmo o rei também. E a Bíblia diz que Deus viu que eles tinham se arrependido dos seus maus caminhos. Deus viu que eles realmente se arrependeram. E ali Deus não cumpriu o juízo que Ele estava decidido cumprir. Porque Ele viu que o povo se arrependeu. Não é diferente também. Deus Ele vai proteger esse país. Deus vai ouvir as nossas orações. Deus vai atender o nosso jejum, sim. Mas se eu e você se arrepender dos nossos maus caminhos, se nós se arrepender dos pecados, o Senhor, Ele vai perdoar. E Deus vai sarar essa terra, como está escrito lá em 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto dos céus, e eu vos perdoarei, e eu sararei a sua terra. Fique com essa mensagem no teu coração. Eu creio. O jejum é um ato que Deus recebe, é uma dependência de Deus, que todo ser humano, é uma demonstração que eu e você somos dependentes de Deus. Nós se humilhamos, dizemos: Senhor, eis-me aqui, um servo, independente de religião, mas que todos, como em Nínive também, aquele povo não era um povo cristão, não era um povo que estava ali conhecendo, mas eles tinham um grande temor, que sabia que quando um Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, falava, Ele cumpria. E é o que nós temos que entender e aprender. Aquilo que Deus deixou, aquilo que Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. Mas vai depender do nosso clamor, do nosso arrependimento, do nosso choro, da nossa humilhação diante dele. Como está lá em Tiago: se humilhai. Lá em 1 Pedro capítulo 5 diz, versículo 8, que eu e você temos que se humilhar debaixo das mãos potentes do Senhor, porque no tempo certo Ele vai nos exaltar. Creia, porque Deus, Ele quer que eu e você se arrependa. Faça o bem, ajude as pessoas, ajude aqueles que estão necessitados, ajude aqueles que não têm. E a gente estamos vendo nesse país pessoas que estão se aproveitando das outras, comerciantes, que em vez de vender as coisas mais barato, estão vendendo mais caro, estão sendo oportunistas, só quer ganhar nas custas das pessoas mais pobres, das pessoas mais humildes. E até mesmo os políticos, muitos estão fazendo políticas com essa situação. Mas nós temos que fazer a vontade do Senhor neste momento, que é se arrepender, é reconhecer, é amar a Ele sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco também. Faça a sua parte com Deus, se arrependa e jejue. Você vai ver que o Senhor vai receber o teu jejum, mas jejue de uma forma correta, e ore arrependido pelos seus erros. É o que eu vou fazer comigo também. Eu vou me arrepender a cada dia, eu vou jejuar, para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que também estão fazendo mal, não só por mim, porque quando eles abrirem os olhos, para que eles possam reconhecer esse Deus que quer salvar
a todos, independente de religião, mas que todos venham a reconhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que pode nos levar até Deus, e Ele é a palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.